Cidade da Inovação. Jefferson Cabral, executivo especializado em inovação, empreendedorismo e tecnologia, com mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento de projetos estratégicos para startups e grandes empresas. Atua como líder na criação de programas de capacitação e transferência de tecnologia, com foco em ambientes colaborativos e soluções digitais. Ocupa a diretoria de relacionamento com o mercado UVV, onde promove a integração entre academia e mercado, conectando talentos e oportunidades inovadoras. Desenvolve projetos de impacto em atividades voluntárias que desenvolve junto com a CBVAA, Cores Findes e Câmara Portuguesa de Negócios no Espírito Santo. E ele foi aluno da Steinbeis, fez mestrado da Steinbeis, foi para a Alemanha e com vocês agora Jefferson Cabral. Obrigado. Obrigado. Bom dia, pessoal. É bom ter amigos, né? Quando você tem amigo, tudo facilita. Agradecer ao Peter, aí representando a Cidade da Inovação, pelo convite. É sempre bom a gente poder estar compartilhando um pouco daquilo que a gente vivenciou. E a minha ideia aqui é fazer uma conversa com vocês bem objetiva, no sentido de dar um overview, né, do que a UVV está fazendo que esteja aderente aos dois temas propostos para o workshop, que é inovação e internacionalização. Nos seus quase 50 anos, obviamente que você tem aí um portfólio enorme de iniciativas, mas eu vou procurar ser bem pontual e trazer algumas iniciativas que acabam dando para a gente esse desenho, né, das atividades que vêm sendo feitas pela universidade. Existe um movimento que a universidade fez há 2 anos que ele fala muito acerca de como ela está enxergando os próximos passos dela, principalmente ligado à questão da internacionalização e da inovação. E esse movimento foi justamente trazendo para compor o seu quadro diretivo o ex-ministro Paulo Guedes como chanceler da UVV. Então, isso, obviamente, abriu uma série de oportunidades e hoje o Paulo Guedes está responsável por todas as iniciativas relacionadas à internacionalização da universidade e também relacionado a 2 verticais. Uma vertical que fala muito acerca da tese da Cidade da Inovação, que é uma vertical da Escola Verde, cuja sede está em São Paulo, e quem toca o dia a dia dessa Escola Verde é o ex-ministro do Meio Ambiente, o Joaquim Leite, o Juca. Então, existe uma proximidade muito grande em enxergar que essa temática é uma temática que vai ser uma grande conexão para que a gente possa trilhar esse objetivo de internacionalização, porque é um tema que alcança a todos. No início do ano, foi feita uma comitiva onde eles trouxeram para o Palácio dos Bandeirantes, fazer uma agenda com o governador Tarcísio, um grupo de empresários alemães, cujo objetivo era justamente mostrar quais são as indústrias alemãs que são chamadas de indústrias limpas, né? De indústrias, tem o cara que fabrica o aço verde, desenvolve o processo produtivo do aço verde, o outro da parte de agrobusiness. Então, veio um grupo de 18 grandes empresários, onde eles ali trataram de uma série de oportunidades para que pudesse ser estabelecido esse relacionamento, não só com o Brasil, mas também com estados brasileiros. Então, esse movimento ele continua acontecendo e está muito ancorado naquilo que é a proposta da Escola Verde. E a outra vertical é uma vertical que está diretamente ligada à inovação, que é a vertical de uma escola de medicina robótica.
A gente está agora na parte de validação. Essa iniciativa da Escola de Medicina Robótica, ela trabalha em 3 frentes. Ela trabalha na frente para poder já trazer esse conteúdo e esse contato com medicina robótica já na formação do acadêmico de medicina, dentro do curso de graduação. Tem uma outra vertente que é focada naquele médico que já tem uma residência, mas nem imagina o que é medicina robótica na vida dele, né, que obviamente isso é um fator de diferenciação, e um outro com uma formação mais robusta, onde ele vai ter lá um MBA focado em medicina robótica, onde tem um núcleo comum, depois você tem 5 especialidades que derivam desse núcleo comum. Para que isso pudesse ficar de pé, a gente buscou fazer um termo de cooperação técnico-científica com a Universidade de Miami. Por que a Universidade de Miami? Porque hoje é um dos maiores centros de medicina robótica do mundo, focado inclusive na parte de urologia, que é a área, a especialidade que mais utiliza medicina robótica. Então, assim, rapidamente, a gente trouxe, focado aí na figura do PG, iniciativas que estão aderentes à proposta do workshop. Essa aqui é a nossa reitora, né, a Denise, está ali no meio. O doutorado dela também foi na Alemanha, na área de ciências farmacêuticas, né, demonstrando que a percepção de que o caminho de você desenvolver pesquisa, tanto pesquisa básica quanto pesquisa aplicada, é fundamental para que uma academia exista com o seu objetivo, que é de desenvolver, né, de criar, de oportunizar conhecimento. Aqui um pouco dos nossos alunos. Hoje a gente tem em torno de 6.000 alunos que entram todo ano na universidade, ou seja, você tem uma quantidade que se forma e você tem uma quantidade que entra. No final de semana mesmo teve o vestibular presencial. É interessante a gente ainda ver no mundo de hoje a quantidade de pessoas, né? Você pega os filmes e os rios que estão lá no perfil da universidade, você vai ver a quantidade, a multidão, né, de jovens que estão ali chegando para poder fazer seu vestibular. E ao ver essa quantidade, o que mais nos toca não é simplesmente o volume, mas é a responsabilidade que você tem de dar a esses jovens a capacidade de poder enfrentar um mundo cujos desafios são muito maiores do que eles imaginam que são. Hoje pela manhã eu estava vendo uma notícia falando os chineses estão mandando agora 3 astronautas para poder fazer o primeiro trabalho de identificação para uma base espacial chinesa, né, cujo objetivo nessa base espacial é desenvolver vários projetos. Inclusive eles estão levando já uns experimentos focados na parte de tijolos e tal. Então, esse movimento, ele é um movimento contínuo, que essa multidão de jovens, às vezes, não consegue dar conta, né, do tamanho do desafio, do tamanho da capacidade de adaptação que eles têm que desenvolver. E a universidade, ela tem que estar atenta e cumprir esse papel. Esse aqui é um evento que a gente tem lá, que eu vou falar um pouco mais na frente, né, alguns dados de Vitória. A área que eu estou hoje é uma área que ela tem por finalidade construir essa conexão e essa ponte com o mercado. Né, de que forma que isso acontece? De várias formas. Acontece desenvolvendo projetos de pesquisa aplicada, acontece desenvolvendo programas de educação executiva, acontece desenvolvendo algum tipo de experimento, algum tipo de consultoria específica. Então, tudo aquilo que está dentro do raio de atuação, né, da empresa e que a gente consiga diagnosticar, nós, de alguma forma, tentamos contribuir para que ela possa enfrentar esses desafios. Então, a gente tem aí um portfólio enorme de soluções e a gente busca sempre fazer com que as soluções elas sejam personalizadas, customizadas, porque a gente acredita que aquilo que são os programas de prateleira, obviamente, eles atendem a um mercado mais comum, mais genérico, e não é o caso do perfil de empresas que a gente atende. Isso aqui é interessante. A gente bate muito nessa tecla, né? A melhor universidade privada do Brasil. Muitas vezes as pessoas falam de determinados atributos, né? Ou de determinados rótulos que você bota no teu negócio e joga na rede social, né? Joga na sua comunicação e na maioria das vezes você não cita a fonte. Vem cá,
Como é que você está falando e se auto-intitulando a melhor universidade? Não, você vai aqui, ó, você vai ver onde é que você entra no INEP, onde é que você clica, onde é que você enxerga, onde é que você vê o nome da universidade. Isso é respeito ao relacionamento que você tem que ter com as pessoas que você está lidando. Nos seus quase 50 anos, uma das coisas que diferencia muito o posicionamento da UVV, né, enquanto uma instituição de ensino superior, é que ela foi fundada por educadores. E saibam, isso faz total diferença. Então são educadores que se transformaram em empresários. Não são empresários que se colocam como educadores. A gente percebe isso de uma maneira muito clara no dia a dia, nas decisões que são tomadas, na maneira como você enxerga a relação com os docentes, com os discentes, com a comunidade, é diferente. Então, para que você possa chegar no estágio desse, muito esforço, muita energia, né? Muitas pessoas envolvidas, para que você possa chegar a conquistar uma posição dessa. Então é importante, né, que quando você afirma isso, você dê ali a fonte, uma fonte oficial, para você poder rastrear e ter confiabilidade no que você está fazendo, né? Falando um pouco dos rankings internacionais, é importante, já olhando esse processo de internacionalização, não que a questão de ranking ela seja determinante, mas ela é complementar para a tua estratégia. Porque quando você vai para mercados externos, né, o Peter falou aqui da Standby, né? Então a gente fez vários programas com a Standby. Eu tive a oportunidade de participar da primeira turma de mestrado e foi assim uma experiência extraordinária, e isso aproximou as duas instituições, que nós temos hoje um termo de cooperação onde a gente recebe alunos dessa turma de master da Standby aqui no Brasil. Segunda-feira, domingo está chegando a turma, tá? Domingo está chegando a turma. Então a gente recebe mais ou menos umas 4, 5 turmas que estão fazendo esse programa na Alemanha, e eles vêm para o Brasil para poder fazer uma vivência aqui de 20 dias, entender um pouco, né, de algumas temáticas que já são validadas anteriormente, né? O que é que o Espírito Santo tem de atividade econômica, né? Como é que ela se consolida? Como é que é a relação dele para fora? Como é que é a relação dele para dentro? Por que é um Estado que conseguiu sanear suas contas públicas e hoje tem uma classificação, né, de topo? Como é que é a exploração da parte de turismo? Então, tudo isso faz-se uma agenda, né, onde nessa agenda eles têm conteúdos, tem workshops na parte da manhã, e na parte da tarde eles vão fazer visitas a empresas que têm a ver com as temáticas que foram faladas de manhã. Então isso é um processo que a universidade ela constrói e conquista a partir de todas essas ações que ela vem fazendo ao longo do tempo. Por quê? Porque uma universidade alemã não vai fazer uma parceria com uma universidade brasileira simplesmente para poder ter um papel. Ela vai fazer se efetivamente você estabelecer isso de uma maneira real, verdadeira, né? Então, os alunos, quando vêm para cá, eles ficam encantados, principalmente com a caipirinha, né, Twitter? Caipirinha, eles ficam doidos. Mas certamente eles levam, né, muitas experiências e trocam muitas experiências. Por quê? Porque quando é feito isso, os alunos da UVV são hosts desses alunos. Eles os recebem, dá a oportunidade para eles poderem também viver um pouco de que é o cotidiano de uma família brasileira. Então, essa troca ela é muito importante. E isso referenda aquilo que é a presença da universidade dentro desses rankings internacionais. Então, nós temos o Time Higher Education e temos o QS Star. Esses dois rankings são importantes por quê? Porque são rankings independentes e são rankings que fazem a avaliação de uma série de atributos. E eles são extremamente rigorosos em relação a isso. Então, você tem um ranking, que é um ranking geral, onde eles pegam por temática, e tem um ranking que é Latinoamérica.
Em todos os dois rankings, a UVV está extremamente bem posicionada. O que isso demonstra? Demonstra que nós temos no estado do Espírito Santo, né, uma universidade que está posicionada no mesmo nível de excelência que outras universidades ao redor do mundo. Então, ter rankings, né, como esse, para poder nos balizar em relação aos demais, é importante e demonstra como a qualidade do ensino aqui é uma qualidade de classe mundial. Então está aí algumas conquistas também relacionadas à parte de inovação. Existem programas hoje que nós somos extremamente ativos nesses programas, né? Acho que a maioria aqui vocês já conhecem, tanto o Centelha como o programa CID, né? Todos esses programas a gente acaba consolidando as ações que são derivadas dele dentro do evento maior que nós temos, que acontece sempre em setembro, que é o Inova Week, que é o grande momento, né, de inovação da área acadêmica dentro do Estado. E isso demonstra que a gente pensa a inovação de maneira que o aluno se aproprie das práticas, né, que essa mudança de mentalidade traz para ele. Alguns dados acadêmicos, tal, os projetos de pesquisa, né, a gente tem muito projeto de pesquisa que o fato de termos cooperação técnico-científica com outras universidades ao redor do mundo nos facilita bastante esse intercâmbio, né? Então a gente tem hoje em torno de 23 universidades ao redor do mundo que a gente tem esses termos de cooperação técnico-científica. O que isso traz de benefício? Traz de benefício o acesso a know-how e a troca de conhecimento, onde você faz uma construção coletiva, né, com grupos de estudo, com grupos de discussão, né, com grupos de pesquisa de maneira conjunta. Tem um exemplo interessante que uma multinacional que trabalha na área de oil e gas, ela estava com um problema na parte da linha de produção dela para poder diminuir um determinado indicador para medir a pureza, né, do produto que era fruto desse processo. E a UVV, ela foi a primeira instituição de ensino superior que criou um curso de engenharia de petróleo. Então isso trouxe para ela um repertório muito grande, né, de conhecimento e um acervo muito grande de conteúdo relacionado a essa área de petróleo e gás. E aí essa empresa procurou para poder ver se a gente ajudava de alguma maneira. E a gente, conversando internamente, conseguia ajudar 75% do processo. E aí você faz uma análise, depois você vai subindo os níveis de cooperação para você finalizar, né, uma entrega que de repente você está colocando em perspectiva. E a gente conseguiu encontrar, através dessas cooperações que nós temos, um especialista exatamente daquele processo que estava na Universidade de Bergen, lá na Noruega. Esse cara entrou para dentro do projeto, né, fechou a complementaridade do projeto e foi entregue um projeto de altíssimo nível, usando justamente essa cooperação, onde você traz essa ideia da internacionalização, da troca de conhecimento, mas também traz a ideia de ter processos inovadores dentro daquilo que você está produzindo, né? Que é um pouco da estrutura que a universidade tem. A gente tem uma fazenda, uma ecofazenda que atende os cursos de medicina veterinária e de ciências biológicas. A gente recebe muitos pesquisadores de fora, porque aqui você tem um bioma extraordinário para pesquisa de campo e eles ficam encantados. Esse é o evento que eu falei com vocês. Esse evento aconteceu agora em setembro. A cada ano, a cada edição, mas foi a 7ª edição, a gente aumenta a quantidade de participantes, aumenta a quantidade de atividades. Dentro desse evento, a gente tem um evento chamado InnoScience, onde você traz cientistas do mundo inteiro para poder, durante uma semana, estarem discutindo e trocando experiências, informações e formando grupos de trabalho, que acaba se desenvolvendo durante o período seguinte. É onde os alunos têm a oportunidade de pegar os projetos de inovação que eles desenvolveram dentro dos seus cursos no primeiro semestre e passar por um filtro, e ao final ele tem um espaço para poder apresentar esses projetos. Então isso está muito consolidado, né? E a gente tem percebido o quanto que esse evento tem proporcionado uma mudança de mentalidade, não só por parte dos alunos, mas também por parte dos professores. Cadê o Thiago?
começar a dar um play ali, só para vocês poderem ver como é que foi o Inova Week, rapidamente, é um highlight aqui de como é que foi o Inova Week desse ano que aconteceu agora em setembro. Acho que tá sem um som, Thiago. É o meu aqui, não? Ou tá fechado o mute ali? Tá não? Tá não, tá ligado. Não. Então, aqui é um pouco do... Pode botar no meio ali, Thiago. Aí tem toda uma estrutura que é feita, toda a personalização, tem uma abertura oficial. Aí, tá, agora saiu um som aí. Os alunos têm várias atividades que eles fazem práticas, mostrando para a comunidade que vai lá participar. Tem atividades que é feita especificamente no formato de Olimpíada com os alunos de ensino médio. Tem atividades que são feitas junto com as empresas que são participantes, são patrocinadoras do evento. Esse ano, inclusive, a gente bateu o recorde de empresas patrocinadoras do evento, porque ali elas desenvolvem várias atividades de relacionamento e de ativação com os públicos que estão lá. Olha, a estrutura, pode deixar aí, pode deixar nessa foto mesmo. A estrutura ela é muito bem produzida, né, para poder não só causar um impacto visual, mas principalmente para poder motivar todo esse público que está passando por ali. Aqui eu trouxe para vocês um experimento que a gente faz lá também. Esse aqui aconteceu dentro do Inova Week, mas ele já é decorrente de uma experiência que nós fizemos, trazendo para os alunos de medicina, no 5º período, tem uma disciplina chamada Empreendedorismo e Negócio. E ali os alunos, eles têm o primeiro contato do que é empreendedorismo, o que é startup, como é que ele desenvolve, né, identifica um problema, como é que ele consegue alimentar ideias, como é que ele consegue filtrar, como é que ele consegue chegar na solução, como é que ele valida, prototipa e ao final ele apresenta um pitch de uma health tech. Isso avançou e a gente quis dar também para eles uma experiência imersiva. Além de estar fazendo toda essa jornada, que eles pudessem fazer o pitch deles ao final do semestre, dentro de um ambiente imersivo, a gente foi construir um ambiente dentro do metaverso. Então eles personalizam os avatares deles e eles vão dentro da sala, existe uma programação, existe uma banca avaliadora, que toda ela está lá dentro, e aí eles fazem a apresentação do pitch deles, não só entregando aquilo que foi fruto do que eles construíram durante o semestre, mas também tendo uma experiência dentro de um ambiente que vai falar muito com aquilo que vai ser as alternativas que a profissão dele vai gerar num espaço de tempo muito curto. Esse aqui foi uma programação que a gente fez com palestra dentro do Inova Week, para os grupos de alunos que a gente escolheu por coeficiente acadêmico do EAD. Então escolhemos o grupo de aluno e colocamos ele aqui. Então aqui vocês têm aqui os grupos de aluno, ó. Aqui você tem um chat, ali você tem o painel de gestão, aqui você tem as redes e o palestrante está lá na frente. Esse você pode rodar, tem play também. Anos atrás, né? O palestrante está ali na frente, ele está, né, conversando, a apresentação dele está lá atrás e funciona de uma maneira bem amigável e bem tranquila, para que o aluno também possa incorporar aquilo que às vezes ele já está fazendo no dia a dia através de algum outro device, que ele possa fazer também tendo contato com o conhecimento. A gente está agora trabalhando para poder validar essa solução, para que ela seja um ambiente onde os alunos que vão participar do programa de medicina robótica, que não esteja fisicamente aonde vai estar o robô, que eles possam participar também das atividades práticas estando dentro de um ambiente como esse. Então nós vamos ter uma sala, né, de medicina robótica dentro do ambiente para poder proporcionar os alunos que estão fora do estado de participar. E fantástico. Pode. Isso aqui deve ter um monte de alemão aqui. Aí você tem toda a estrutura de suporte. Esse aqui é outro programa legal,
que é o Buddy Program, que a gente já desenvolve já há alguns anos também, onde a gente abre para que alunos de outros países venham para poder conhecer a cultura capixaba e também são recepcionados por alunos da universidade. Então eles ficam lá durante 15 dias fazendo um monte de atividades, participando do dia a dia do campus, né, e fazendo atividades não só de lazer, né, de entretenimento, mas atividades relacionadas à atividade do dia a dia desse aluno dentro de disciplinas e do curso que ele frequenta. Então é uma imersão bem interessante e que tem trazido também muitos frutos, né, na relação dos alunos. Aí tem alguns depoimentos aqui de alunos de fora. Também eles têm a parte da cultura mesmo, né? Para poder entender um pouco como é que são os costumes, os nossos costumes. Aluno da Geórgia, aluno da França, né? Então, assim, dentro dessa perspectiva, o que eu queria aqui rapidamente fazer nessa conversa com vocês é mostrar que nós temos muito para poder desenvolver, muito para poder construir, né? Mas saibam que a gente tem, sim, no nosso estado, iniciativas extremamente relevantes que tocam esses dois temas de maneira frontal, né? Era isso que eu queria falar com vocês. O QR Code está aí, se alguém quiser seguir para poder depois compartilhar informação, eu estou à disposição. Obrigado. Jeff, você tem um tempinho para aguardar a palestra do Berna? Sim. Cidade da Inovação.